Quantas vezes você já desistiu de algo sem nem saber exatamente por quê? Talvez fosse uma oportunidade que mudaria sua vida, ou até aquela decisão que parecia pequena, mas importante. E se eu te dissesse que isso acontece com mais frequência do que você imagina? A verdade é que, na maioria das vezes, somos nosso próprio obstáculo. Pode até parecer sutil, mas eu e você sabemos das pequenas negociações que acontecem na sua cabeça, aquelas que te fazem escolher não agir. E não se engane, não é que você não queira fazer, a vontade está lá, clara e forte. Mas, por algum motivo, simplesmente não vai. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente já percebeu que algo está te travando. Mas o que realmente está acontecendo? E, mais importante, o que você pode fazer para finalmente superar isso? Para entendermos melhor como isso funciona na prática, vamos imaginar uma situação comum. Imagine que você está infeliz no seu trabalho. Seu horário é uma droga, o ambiente de trabalho é estressante e você fica horas no trânsito para chegar no trabalho. Você então, descontente com tudo isso, decide largar seu trabalho e mudar de vida, arriscar nas coisas que você sempre quis. Você então tenta encontrar outras formas de fazer dinheiro que te façam mais feliz e tenta tornar seu hobby de pintura o seu trabalho principal. Você acorda no dia seguinte, entusiasmado com a ideia e começa a planejar inúmeros quadros e ideias de como vendê-los para fazer um bom dinheiro com eles. Até que então, você faz um quadro e não fica da forma que você deseja, mas depois de muita análise, você procura na internet ideias do que poderia estar faltando e você percebe. É o pincel. Você encontrou um quadro feito com um pincel da marca Artis Pro, com todas as características que você queria que tivesse no seu quadro. Logo, você deduz que foi o pincel. Então, você põe todos os seus planos de lado até conseguir o dito pincel. Poucos dias depois, um entregador bate na sua porta e lá está ele. O pincel chegou. Hora de voltar ao trabalho e mudar de vida, certo? Você então, ansioso, começa a nova pintura com um novo pincel. E depois de muitas pinceladas, no fim, as cores não ficaram boas o suficiente. Acho que já deu para entender onde eu quero chegar, né? Você pode achar que o problema está nos detalhes, na técnica, ou até no pincel. Mas será que o verdadeiro obstáculo não é outro? Talvez o problema nunca tenha sido o pincel ou a técnica de fato. O fato aqui é que muito possivelmente o seu quadro nunca será bom o suficiente para você. Mas não porque ele de fato é ruim, mas porque você tem medo. Medo de ser julgado, medo de não dar certo e você estar perdendo tempo. Existem muitas possíveis causas, mas a mais comum é o medo, mesmo que inconsciente. Outras possíveis causas estão geralmente ligadas a baixa autoestima, autocrítica excessiva e, claro, procrastinação. Com todas essas causas, você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu posso fazer para sair dessa situação? Certamente você já deve ter ouvido o ditado "diga-me com quem andas que te direi quem és". Caso não, acredito que ele seja bem autoexplicativo, mas ele basicamente reforça que o seu ambiente e as pessoas que te cercam influenciam diretamente na forma como você age e vive a sua vida. Isso nos leva a pensar sobre como as pessoas ao nosso redor podem nos influenciar sem que a gente perceba. Para entendermos melhor isso, vamos fazer o seguinte. Imagine que você e seu amigo terminaram o ensino médio e agora vão se mudar de cidade para cursar a melhor faculdade do estado. Vocês então decidem alugar um apartamento para cada um, próximo à faculdade, para economizar tempo de transporte. No entanto, o aluguel se torna extremamente caro e então vocês decidem dividir um apartamento. Com o tempo, você começa a notar que está adotando hábitos estranhos. O amigo que inicialmente parecia apenas relaxado, agora se torna sua pior influência. Deixar de estudar, sair para festas com frequência e negligenciar a limpeza do apartamento são apenas alguns dos hábitos que dividir o mesmo ambiente com seu amigo está te trazendo. Você então passa a se sentir desmotivado e preso em um ciclo de comportamentos que sabe que são prejudiciais. Mas, na primeira oportunidade de uma saidinha ou deixar algo para depois, não deixa passar. E aos poucos, você se torna a versão mais medíocre de si mesmo. O fato é que o ambiente que você está inserido afeta muito seus resultados. Se você anda frequentemente com fumantes, você certamente é um fumante ou está mais propenso a se tornar um. Então, por que não frequentar ambientes que te agreguem e te impulsionem em direção ao seu objetivo? Quer se tornar um corredor? Ande com gente que corra. Quer ficar rico? Frequente ambiente de pessoas ricas e faça daquilo o seu novo ambiente. A qualidade do ambiente em que vivemos e trabalhamos tem um impacto direto nas nossas emoções, produtividade e bem-estar. Ambientes bem direcionados e acolhedores tendem a promover sentimentos de conforto, calma e inspiração, influenciando positivamente nossas atitudes e nossos comportamentos. Talvez você esteja pensando, tá, eu faço tudo isso, mas ainda não tenho tanta motivação, não consigo ter vontade para fazer as coisas. Você pode estar se questionando se há algo errado com você. E a resposta é não. Porém, em alguns casos, a mudança de ambiente e colecionar bons hábitos não ajudam em nada na sua autoestima e falta de motivação. Nesse ponto, passamos a ver a autossabotagem com outros olhos. Começamos a olhar como anda a sua saúde mental.
O que eu quero dizer com isso é que você pode não saber, mas nosso cérebro não é apenas um órgão que nos faz ser minimamente funcional e tomar decisões. Ele, como qualquer outro órgão, precisa de atenção. É ele o responsável pela nossa motivação e ao mesmo tempo pela nossa autossabotagem. Mas, se ele é responsável por ambas as coisas, como focar mais na motivação e menos na autossabotagem? Bom, para entendermos isso, precisamos entender como a motivação surge no nosso cérebro. Possivelmente você já deve ter ouvido falar da famosa dopamina. Nosso cérebro funciona com base em um complexo sistema de recompensas. A dopamina, muitas vezes chamada de hormônio da motivação, não é apenas responsável por nos dar prazer, mas por nos impulsionar a buscar recompensas e atingir nossos objetivos. Para explicar melhor, vamos desenhar o seguinte cenário. Um leão que não come há dias avista uma gazela bebendo água no rio. Assim que ele vê a presa, o cérebro do leão libera dopamina, gerando uma onda de excitação. Ele se esconde e espera o momento certo para atacar, sabendo que, ao capturar a gazela, terá uma recompensa, a refeição. Nesse caso, a antecipação da caça bem-sucedida aumenta a motivação e o impulsiona a correr com toda a sua força. E no seu caso, não seria diferente. O que seria a sua presa? O que você está visando? Uma grande dica para contornar a autossabotagem e ao mesmo tempo fazer com que o cérebro descarregue todas as suas doses de dopamina é estabelecer metas pequenas e alcançáveis. A cada pedacinho de seu objetivo concluído, o cérebro vai interpretá-lo como uma recompensa e, por consequência, libera dopamina. Marcar a caixinha com o X nunca foi tão prazeroso quanto agora. E você, sem perceber, estará cada vez mais próximo de seu objetivo e com motivação constante. Existem também fatores que auxiliam muito na manutenção e saúde do cérebro e, consequentemente, mantêm você mais motivado. Fazer exercícios físicos, dormir e se alimentar bem são apenas alguns dos comportamentos básicos para isso. Mas talvez você esteja se perguntando: como que fazer exercícios, dormir e me alimentar bem afetam diretamente o meu cérebro, escolhas e motivação? A resposta, na verdade, é bem simples. Realizar atividades físicas regularmente estimula a liberação de dopamina, além de outros neurotransmissores como endorfina e serotonina, que melhoram o humor e motivação. Enquanto isso, a qualidade do sono afeta diretamente os níveis de dopamina. Um sono regular e profundo ajuda a restaurar o equilíbrio da dopamina no cérebro. Sobre a alimentação, acredito que seja um pouco óbvio, mas se você só come fast food, você tem um corpo alimentado por comidas hipercalóricas e pouco nutritivas. Consequentemente, seu cérebro não terá elementos necessários para um bom funcionamento e, por fim, prejudicará a produção de dopamina e outras substâncias. Dito isso, quais as soluções para sua autossabotagem? Comece identificando se trata-se de medo de falhar, medo do que os outros vão pensar. Caso você não se identifique com isso, se pergunte se o ambiente e as pessoas ao seu redor são propícios para o sucesso do seu objetivo ou se na verdade só estão de fato te puxando para trás. E por fim, e mais importante, faça exercícios físicos, durma bem e se alimente bem, independente de qualquer situação. Autossabotagem ou qualquer falta de motivação que seja, seu corpo e cérebro agradecem.